Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Sônia e a vida me presenteou com uma segunda chance aos 60 anos de idade, onde eu fui viver o meu grande amor. Eu fui casada com Paulo por mais de 12 anos e eu gostava muito do meu marido. Tivemos 4 filhos e conquistamos muitas coisas juntos, inclusive uma loja de acessórios e decoração de itens para casa. Nós começamos a nossa loja vendendo de porta em porta. Na verdade, o Paulo que teve essa ideia. Ele já estava cansado de trabalhar muito e ganhar pouco. Então resolveu comprar algumas coisas e sair vendendo. A princípio, eu achei aquilo uma grande loucura. Trocar o certo pelo duvidoso. Trocar um serviço de carteira assinada por um serviço que não sabíamos nem se ia dar certo. Mas como meu marido sempre foi muito intuitivo e carismático, logo ganhou uma boa clientela e as pessoas passaram a fazer pedidos. Eu peguei firme com o Paulo quando as crianças ficaram maiorzinhas, sabe? Eu trabalhava num bairro e ele num outro, e assim juntos conquistamos o nosso negócio de família. Paulo foi um grande marido, amigo, companheiro, um bom pai, sabe? Mas, infelizmente, fomos separados pela morte. Meu marido tinha pressão alta e não se cuidava. Era teimoso, sabe? Ele sempre deixava a sua saúde para depois. E o inevitável aconteceu. Paulo teve um infarto fulminante e não resistiu. Eu perdi o chão. Como assim? O meu companheiro de anos tinha me deixado. Foi embora, sem ao menos se despedir de mim e das crianças. Eu entrei em pânico, sabe? Me desesperei, chorei. Mas quando eu vi as minhas crianças chorando, porque eu estava chorando, eu precisei arranjar forças. Eu precisei ser forte. Os meus filhos não entenderam nada. Até a menorzinha chamava pelo pai o dia todinho. Foi muito difícil, sabe? Tive que me desdobrar para ser mãe e pai ao mesmo tempo. Eu não podia recuar. Eu não podia ser frágil. Eu precisava ser forte. Meu filho mais velho, Ronaldo, passou a me ajudar na loja, enquanto que Elisângela ficava em casa cuidando dos 2 menores. Assim, levamos a nossa vida. Meus filhos cresceram e tomaram um gosto pelo negócio da família e começaram a trabalhar comigo. Com quase 30 anos de trabalho e sem nunca ter tirado uma férias, eu decidi me aposentar. Além do mais, a idade chega para todo mundo e a minha idade acabou chegando também. Aos 60 anos, decidi viver um pouco do que me restava da vida. Assim pensava eu. E optei em fazer alguma coisa que eu me sentisse bem,
Então escolhi a dança. Eu sempre gostei de dançar, sabe? Eu me lembro que na minha adolescência eu tinha um namorado. Na verdade, o meu primeiro amor. A gente saía para dançar e íamos para as festinhas e passávamos uma boa parte juntos dançando. Nós namorávamos escondidos, porque o meu pai não queria que eu namorasse com ele. Ele dizia que eu tinha que estudar. Mas Gerson e eu éramos loucos um pelo outro. Porém, pela nossa infantilidade, nos deixamos levar por fofoquinhas e acabamos terminando. Mas eu nunca me esqueci dele, sabe? Embora eu fosse muito bem casada. Quando eu assistia um filme de romance, não sei porquê, eu me lembrava do Gerson e das promessas de amor que fazíamos um para o outro. Iniciei as aulas de dança. E no começo, por eu estar muito enferrujada, eu fiquei um pouco envergonhada. Mas logo fui fazendo amizade, com um aqui, com outro ali, e o tempo foi passando e eu me soltando. E quando vi, o meu remeleixo estava de volta. O pessoal da dança era tudo da mesma idade, mas eles tinham um ânimo, uma força, sabe, que eu fui me sentindo cada vez mais viva e mais animada. Eles marcavam passeios, viagens, era tudo tão divertido. A turma das 7 virou uma grande família. O nosso professor, o Adão, precisou fazer uma cirurgia e não pôde mais nos dar aula. Então foi anunciado que teríamos um novo professor, mas não sabíamos se ainda seria um homem ou uma mulher. Havia essa dúvida no ar. Ficamos uma semana sem aula e quando retornamos, fomos apresentados a um novo professor. Ele era bem mais velho que o Adão, mas na dança ele parecia um menino, tão charmoso, cabelos grisalhos que não tinha como não olhar para ele. O homem parecia até um galã de TV, sapato brilhante, e eu ficava olhando para aquele rosto que não me era estranho, até porque me lembrava demais uma pessoa, mas eu queria ter certeza antes de afirmar qualquer coisa. Quando o novo professor se aproximou de mim, ele sorriu e disse que o tempo tinha me deixado ainda mais bonita. Que? Bonita? Ele só pode estar maluco. O meu rosto tinha tantas linhas de expressões, rugas, que eu cheguei a me sentir envergonhada. E ele percebeu. Por que você ficou vermelha? Ele me perguntou. E eu disse que ele só podia estar brincando com a minha aparência. Até porque eu quase não me olhava mais no espelho. Ele disse que eu precisava tirar aquela bobagem da cabeça e me valorizar mais. Eu fiquei sem palavras, sabe? E ele continuou. Sônia, eu te conheci na flor da idade. Eu tive o prazer de ser o primeiro a pegar na sua mão e te dar um beijo. Por isso, eu estou habilitadíssimo a te elogiar.
e que você se acostume, porque daqui para frente será sempre assim. Gerson me reconheceu no primeiro momento em que ele colocou os olhos em mim. Fiquei sabendo que ele estava divorciado e tinha 2 filhos. A vida, sabe, é feita de surpresas. E quem diria que depois dos 60 anos eu fosse viver a minha história de amor? Eu jamais poderia imaginar que estaria novamente na frente da felicidade. Eu fui feliz com o Paulo e por muito tempo eu não procurei por ninguém. Eu vivi para os meus filhos e terminei aquilo que meu marido e eu começamos. E sem remorsos, eu fui viver a minha vida novamente. Os meus filhos não se opuseram. Pelo contrário, eles me apoiaram, me incentivaram. Disseram que eu tinha sido uma boa mãe e esposa e cuidado da família com zelo e que agora era a minha hora de desfrutar do amor. Gerson e eu estamos juntos há 10 anos e parece que nunca nos separamos. Ele me ensinou a me olhar no espelho todos os dias e dizer as palavrinhas que ele julga mágicas. Eu sou bela, eu sou linda, eu sou o que sou. Faço esse exercício todas as manhãs e, para ser sincera, tenho me sentido mais bonita do que quando eu tinha os meus 20 anos. Para quem acha que a vida acaba depois dos 60, eu te digo uma coisa: a vida só acaba de verdade quando paramos de sonhar.